Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, você só pode deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte de jogo aberto, comentando tudo sobre o Flamengo que enfrenta hoje o Milionários pela Copa Libertadores, né? Nesse vídeo vai ter sobre a escalação, sobre o desfalque e sobre a mudança que Tite fez aí de última hora no time. Então, assista até o final e não perca nada nesse vídeo. Então, fica agora aí com a reação. Principalmente de Libertadores, e começamos com o Flamengo, que recebe o Milionários, que está ali na lanterna do grupo. Um resultado importantíssimo. O Flamengo tem que vencer para não se preocupar, para deixar qualquer dúvida de lado. E o Igor Dorileu começou cedo o expediente na Band, já foi para o Maracanã e vai trazer as novidades da equipe do Tite. Aliás, parece que tem jogador titular voltando, né, Igor? Boa notícia para a equipe toda. E o tempo tá bom lá, hein? Olha que coisa linda. Bom dia, Renata, Denilson. Amanheceu nublado por aqui, mas agora tá abrindo o sol do jeito que o carioca gosta. E é verdade, o Tite tem gente importante voltando hoje. O Bruno Henrique está de volta recuperado de uma lesão, assim como o volante chileno Eric Pulgar, mas eles dois devem começar no banco de reservas. O Tite vai dar continuidade à equipe que vem atuando, com o Alan no meio de campo e o Gerson atuando mais avançado. O Flamengo que tem essa partida decisiva de hoje aqui contra o Milionários no Maracanã. A torcida esgotou os ingressos, vai empurrar a equipe que precisa de uma vitória para se classificar para as oitavas de final, sem depender de outro resultado. Lá na Bolívia, o Bolívar vai estar jogando contra o Palestino em La Paz, lá na altitude, e o Flamengo pode até passar com um empate ou com uma derrota, mas para isso, se empatar aqui, o Palestino tem que no máximo empatar lá. E se perder para o Milionários, o Palestino teria que ser derrotado para o Bolívar, mas para não precisar fazendo conta, é melhor vencer o Milionários, que já não briga por mais nada, já está eliminado, não tem nem mais chances de ir à Copa Sul-Americana. Então vence o Milionários hoje aqui e se classifica para a próxima fase, garantindo pelo menos a segunda colocação. Essa partida de hoje deve marcar também a despedida de um jogador importante para o Flamengo nas últimas temporadas, o zagueiro Fabrício Bruno, que está acertado com o West Ham da Inglaterra num negócio que deve gerar mais de 13 milhões de euros aos cofres do Flamengo, cerca de 73 milhões de reais, e por conta desse acerto iminente dele com a equipe inglesa, ele deve ficar no banco de reservas. Com isso, o Flamengo entraria com a zaga considerada reserva, com Léo Ortiz e Davi Luiz, já que o Léo Pereira ainda se recupera também de uma lesão na coxa. Bom, a gente preparou uma matéria contando tudo sobre esse duelo de hoje, duelo decisivo, válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Vamos conferir. Quando o Grupo E da Libertadores foi sorteado, o torcedor rubro-negro não imaginou que chegaria à última rodada tendo que jogar uma decisão. Hoje, contra o já eliminado Milionários da Colômbia, no Maracanã, o Flamengo precisa vencer para avançar de fase sem depender de outro resultado. A gente sabe da importância do jogo, né? Que só depende da gente para passar de fase. E a gente conta com o apoio do torcedor, Maracanã lotado, para nos empurrar e sair de lá com essa classificação, que é essa vitória que é tão importante para a sequência do ano. A classificação também pode acontecer com um empate, desde que o Palestino não ganhe o Bolívar em La Paz, ou até mesmo com derrota, se o time chileno perder na altitude. Pulgar volta a ficar à disposição, mas Alan será mantido na equipe titular. Bruno Henrique, recuperado de um problema no tornozelo, é outro que retorna, mas começará no banco. Onde Tite vai mexer mesmo é no setor defensivo. Ele vai usar a zaga considerada reserva, com Léo Ortiz e Davi Luiz, já que Léo Pereira ainda se recupera de uma lesão na coxa e Fabrício Bruno está acertado com o West Ham da Inglaterra num negócio que pode superar 13 milhões de euros, cerca de 73 milhões de reais. Por esse motivo, será poupado, ficando no banco. É uma proposta interessante para o jogador também, Premier League. E vamos ver o que vai acontecer. Mas é uma proposta que o Flamengo está analisando, vendo como é que a gente poderia minimizar essa perda, mas a gente vê com bons olhos.
O duelo de hoje deve marcar a despedida do jogador de 28 anos. Pelo Flamengo, ele disputou 113 jogos, marcou 5 gols e participou dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022 e do Campeonato Carioca deste ano. Ontem à noite, o presidente Rodolfo Landim esteve com o prefeito do Rio, Eduardo Paes. O assunto discutido foi o novo estádio do clube. Um terreno na região do Gasômetro, que pertence à Caixa, deve ir mesmo para as mãos do Flamengo. Se a negociação não avançar nesse sentido, eu acho que essa aqui é a grande notícia do dia, eu nunca falei dessa maneira, o que a Prefeitura do Rio de Janeiro vai fazer é desapropriar a área do terminal, do gasômetro ali, para permitir que o Flamengo tenha o seu estádio. Um sonho que parece cada vez mais perto, pelo menos o discurso, agora tem que ver a prática. Mas independentemente do estádio, da nova arena, o Flamengo está preocupado com a Libertadores, quer a classificação de qualquer jeito, depende só de si, está jogando diante do torcedor. O Milionários empatou com o Flamengo na primeira rodada de Libertadores, fora de casa, até inesperado. E agora o Mengão está melhor, o time está mais entrosado, parece que entendeu a filosofia. Ah, mas não jogou tão bem na Copa do Brasil, não fez um resultado de goleada para cima do Amazonas. O importante hoje é vencer, passar e aí vida nova na sequência da competição. O segundo jogo contra o Amazonas, acho que a temperatura prejudicou bastante o desempenho do Flamengo. Tirando esse problema individual, que é o caso do Gabigol, parece que o ambiente está tranquilo. O Tite conseguiu resgatar o bom futebol do Flamengo. Óbvio que quando você vai jogar com um time de menor expressão e de menor qualidade, também aumenta a responsabilidade. Eu estou falando nesses últimos dias em relação ao Flamengo que não adianta só vencer o jogo. O Flamengo tem que vencer e dar o show. Tem que convencer o torcedor. Então é importante a vitória de hoje para conseguir uma classificação, ficar mais tranquilo. O ambiente está saudável, mas aí você tem que traduzir esse ambiente para dentro do campo. E essa notícia da volta do Eric Pulgar, que é um jogador importante ali na confecção do meio-campo flamenguista, não é? É. Que momento. Trouxe a moda, né, um pouco pro futebol. Ô, Dedê, falando em confecção, o Botafogo... Porque a maior e melhor cobertura da Copa Sul-Americana e também da Libertadores aqui na ESPN e no Star Plus. E a gente já vai girar a nossa reportagem que já está espalhada pelos estádios que receberão essas partidas decisivas. O Rafael Marques já está no Maracanã, porque o Flamengo também faz contas no jogo desta noite, às 9 da noite, hein, Rafa? Bom dia. É isso, bom dia Dom Vicari, bom dia Donan, bom dia Dom, que gostei do trio Dom, é os amigos conectados com a gente aqui dentro do Sport Center. De fato, um jogo importante demais para as pretensões do Flamengo na temporada contra a equipe do Milionários às 9 da noite aqui no Maracanã, lotado com a garantia da presença de pelo menos 62 mil torcedores do Flamengo. A matemática é muito simples, vencendo o Flamengo se classifica e se não vencer vai precisar acompanhar o resultado do jogo entre o Palestino e o Bolívar. A partida acontece no mesmo horário lá em La Paz. E o Bolívar, com um empate, garante a primeira colocação do grupo E. O técnico Tite hoje conta com algumas voltas, mas ficam no banco de reservas. Pulgar e Bruno Henrique à disposição para o transcurso da partida. No time titular, uma mudança significativa na zaga. Fabrício Bruno, praticamente vendido para o West Ham da Inglaterra, para uma quantia que gira em torno de 15 milhões de euros, ficará no banco e a zaga vai ser composta pelo Léo Ortiz e pelo Davi Luiz. Léo Pereira machucado é o desfalque. Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan, Gerson, Arrascaeta e o De La Cruz na frente, o Cebolinha ao lado do Pedro. Gabigol está relacionado e fica no banco de reservas. O Flamengo defende essa noite contra Milionários aqui no Maracanã uma invencibilidade de 26 partidas na Conmebol Libertadores. E se vencer, vai obter a sua 16ª vitória consecutiva atuando na condição de mandante. O argentino Facundo Tejo é quem apita o jogo com transmissão aqui da ESPN do Star Plus, no vozeirão do Rogério Vogan. Bruno. Boa, Rafa. Continue por aí. Continue aí na linha, tá? Porque daqui a pouco eu te chamo pra gente falar também do Botafogo, que faz também partida decisiva. Muitos personagens, então, nesse jogo do Flamengo. Claro, não só o Gabigol, mas tem esse retorno do Pulgar e uma mudança também na escalação aí rubro-negra, Donk.
Pois é, e que bom que não foi nada sério do De La Cruz, né? Aquela pancada no joelho, que ele ao lado do Pedro são os grandes destaques da temporada. Pedro com 18 gols, é responsável por quase 40% dos gols do Flamengo, é a grande expectativa. Mas quero ver o Pulgar de volta também, nem que seja alguns minutinhos, que faz muita diferença quando ele tá no Flamengo. E são as contas também por lá, porque o Flamengo disputa essa primeira posição ainda do grupo, mas a sua própria classificação também passa por essa rodada de hoje. É muito importante, né? Você conseguir a vitória para sacramentar uma classificação, provavelmente na segunda colocação do grupo, mas passar e mostrar uma curva de crescimento dentro da competição. Fica a expectativa de como é que vai ser esse meio-campo ideal. Acho que o meio-campo dos sonhos do torcedor rubro-negro, né? Com Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, né? O Cebolinha e o Pedro ali na frente. Hoje vamos ver como é que vai ser esse funcionamento. E eu entendo você preservar o Fabrício Bruno, né? O jogador que está envolvido numa negociação que vai render muito dinheiro. E você tem que começar a pensar no daqui para frente, no pós-Fabrício Bruno. Dá um pouquinho mais de minutagem, de uma sequência, principalmente para o Léo Ortiz como titular. O Davi Luiz vai jogar porque o Léo Pereira não está disponível. E aí, fazendo uma conta simples, ele não avança na competição se ele, nessa noite, fizer menos pontos que o Palestino. O Palestino joga contra o Bolívar, né, que faz uma boa campanha, que joga em casa, joga na Bolívia, altitude. né? Então, na Bolívia, e o Flamengo joga em casa. Então, se o Flamengo empatar e o Palestino vencer a partida, aí o Flamengo fica fora. Empatar não pode estar no dicionário hoje do Flamengo. Sim. Jogando no Maracanã, nenhum, né? lotado, contra um adversário que está eliminado e que é nitidamente inferior a você, você tem que fazer valer o fator casa e a qualidade que você tem, né? Chegou a hora mesmo de se virar a chave completamente essa equipe do Tite. Porque o Flamengo foi até surpreendido pelo Milionários quando na primeira partida ali jogando na Colômbia, é verdade, mas com um jogador a mais acabou sofrendo aquele empate, né? E o Milionários não conseguiu manter fora de casa. A diferença é grande, embora o Milionários tenha mandado o time titular para jogar, é um time que não tem mais chances de classificação. E lembrando que o Leonardo Castro, artilheiro do time na temporada, é ausência. Então aumenta ainda mais o favoritismo do Flamengo com esse cenário. A ESPN também mostra hoje, na ESPN 4, o jogo... E a situação que ainda não está resolvida em termos de classificação é a do Flamengo. Né? O Flamengo pode ser primeiro ou terceiro colocado do grupo, dependendo da combinação de resultados dessa última rodada, que o dia está chamando aí de a hora da verdade para o Mengão. Por outro lado, né, também se a gente situa o que é a rodada, o Flamengo joga com um Milionários que não tem chance de mais nada, não pega nem o play-off da Sul-Americana, né, porque só conseguiria chegar a 6 pontos, enquanto Bolívar e Palestino se enfrentam. O Flamengo pode ser segundo também. O Flamengo pode ser... Tudo indica que vai ser. Segundo ou terceiro. De primeiro a terceiro, foi isso que eu quis dizer. Pode acontecer qualquer combinação de resultados aí, menos ser o último colocado do grupo. Mas assim, ele pode estar classificado com vantagem ou pode estar eliminado da Libertadores. Acho que a parte do Flamengo, eu acho que o Flamengo vai fazer. Na verdade, Pedro, segundo talvez a classificação mais provável. Exato, porque o Bolívar joga como favorito contra o Palestino. Assim, a parte do Flamengo, eu acredito que o Flamengo vai conseguir fazer. Não imagino o Flamengo hoje não conseguindo vencer o Milionário jogando em casa, jogando no Maracanã, enfim, precisando fazer esse resultado. A grande questão é o cenário em que o Flamengo se colocou nesse grupo da Libertadores, né? Ninguém imaginava, nem o mais pessimista torcedor do Flamengo quando saiu o sorteio, apesar de questões com altitude, nem o mais pessimista torcedor do Flamengo imaginava que o Flamengo fosse chegar nessa última rodada com possibilidade de não se classificar para as oitavas de final da Libertadores. Acho que essa é a grande questão do Flamengo nessa Libertadores. E aí, quando você pega e olha para trás o que já foi o Flamengo na Libertadores no ano passado, onde também caiu num grupo, digamos, muito acessível, encontrou dificuldades também, aí eu acho que o alerta realmente tem que ser ligado. Mas hoje eu acredito no Flamengo conseguindo fazer a sua parte, aí é aquilo, né? Secar o Bolívar lá contra o Palestino na altitude. Você falou em fazer a sua parte. Se der a lógica em La Paz, eu acho que o Flamengo não faz a parte dele nesse grupo. Acho que o Flamengo vai se classificar, vai ganhar hoje. Mas o Flamengo não pode ficar em segundo nesse grupo. Sim. É grupo que você tem toda a cara de 15 pontos. Ou seja, você perde na altitude e ganha os outros jogos. Esse grupo aí tem toda a cara de 15 pontos. Um time como o Flamengo fazer 15 pontos. Não pode empatar com o Milionários, não pode perder para o Palestino, que acho que foi o ponto mais baixo da era Tite até agora. No Flamengo, essa derrota. Lembrando que o Bolívar, na casa do Palestino, meteu 4-0 e hoje eles se enfrentam em La Paz, né? Então qualquer empate do Bolívar
já garante a primeira colocação, então é bem difícil imaginar que o Flamengo fique em primeiro desse grupo. O ano passado o Flamengo já ficou em segundo, deu sorte no sorteio das oitavas, que pegou o primeiro mais acessível, que era o Olímpia, e ainda assim foi eliminado. Porque teve que decidir lá em Assunção e com a pressão, mas depois o Fluminense nas quartas de final mostrou como era, né, acessível você resolver o jogo lá, sendo um time superior, como o Fluminense era, como o Flamengo era no ano passado. O Flamengo não conseguiu demonstrar essa superioridade em momento algum daquele mata-mata, mas a chance de você pegar um time forte nas oitavas agora é muito grande, ficando em segundo no grupo. Tem uma consequência imediata, né? Porque em alguns momentos o Flamengo foi questionado pelo seu próprio torcedor, mas estava conseguindo o que era necessário. Por exemplo, contra o Amazonas, fez 1-0 em casa e viajou para garantir a classificação. Venceu os 2 jogos, mas foi vaiado no Maracanã, foi questionado porque não apresentou o nível de jogo que o torcedor esperava. Agora, a consequência prática disso foi nula. Nenhuma. O Flamengo se classificou, né? Vai estar no mesmo pote lá com o na Libertadores não vai estar no mesmo pote, mesmo que se classifique. A preocupação do torcedor, na verdade, é com o momento. Porque se o Flamengo estivesse tendo grandes atuações e aí contra o Amazonas especificamente nos 2 jogos tivessem sido atuações abaixo da curva, acho que o torcedor não estaria tão preocupado. A bronca do torcedor é que o torcedor tem visto isso praticamente após ali o final do estadual. O torcedor tem visto essas atuações do Flamengo abaixo, não condizente com a qualidade que o time tem, acontecendo de maneira recorrente. A gente viu ali 2 atuações contra o Bolívar e contra o Corinthians. Acho que o torcedor olhou e falou assim, opa, acho que o Flamengo do estadual está de volta. Especialmente a do Bolívar, né? Porque veio com goleada também, era uma resposta importante dentro da Libertadores. Contra o Corinthians eu achei a atuação, assim, eu acho que foi a atuação contra o Corinthians, até por ser um time melhor tecnicamente, eu acho que a gente consegue fazer observações no jogo ali mais fidedignas do que o jogo contra o Bolívar. Foi maior contra o Bolívar. Por causa da circunstância do jogo. Exatamente, mas assim, acho que pra gente que analisa o jogo, acho que o jogo contra o Corinthians ofereceu mais dificuldades e o nível de imposição que o Flamengo conseguiu ter no Maracanã, de pressão sem a posse de bola, de conseguir construir, o Flamengo poderia ter disparado uma goleada no Corinthians assim, tranquilamente. E aí a gente já viu uma outra queda de rendimento na partida seguinte. Então a gente tá assim, na verdade, sem saber muito o que esperar do Flamengo. Em que momento da temporada que o Flamengo vai conseguir, vai voltar a ter ter uma curva assim ascendente. Fala, Lu. Não, porque foram esses 2 jogos a que o Pedro se referiu, são exatamente os jogos seguintes à derrota para o Palestino, que eu falei que foi o ponto mais baixo até agora da era Tite. E aí, por isso que eu acho que a volta contra o Amazonas, que o Barreto citou, eu acho até mais decepcionante do que a ida, apesar de ter sido fora de casa, porque você está ali embalando. Claro que tem o ponto da motivação, né? Mas olha só, encaixei 2 jogos bons contra Bolívar e Corinthians aqui. Vou me impor diante do Amazonas. O Flamengo teve um jogo bem preguiçoso lá em Manaus. Agora, com relação... Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Falar um pouquinho aí sobre o Flamengo que enfrenta o Milionários. Precisa vencer esse jogo aí na Libertadores. Nem empate vale a pena para o Flamengo, né? Que pode ficar de fora ainda da Libertadores, então tem que focar na vitória, isso mesmo, a vitória, só a vitória importa, e o Flamengo com a vitória também ainda pode passar em primeiro, se os outros resultados combinarem para que o Flamengo aí possa ter essa vantagem aí, né, sobre o Bolívar. Então, a escalação do Flamengo aí só tem mudanças aí, acho que é na zaga, né, se não me engano, que é Léo Pereira tá machucado, aí vai entrar Davi Luiz, né? Fabrício Bruno está sendo poupado, vai entrar Léo Ortiz. Então vai ficar essa zaga aí, né? Zaga reserva, né? Que é Léo Ortiz e Davi Luiz, né? Alan vai continuar sendo titular, tá jogando bem. Vai voltar aí, né? Vai ficar Dela Cruz, que estava sendo cogitado de ser machucado, estava machucado, mas está recuperado, vai para jogo, né? Então vai ser o quarteto aí, né? Que Tite sempre quis, né? Que era Dela Cruz, né? Arrascaeta, Gerson e Alan, né? Era para ser Eric, mas vai ficar Alan, esse quarteto aí no meio. Então, lá na frente não tem muita novidade, né? Vai ser Cebolinha, Pedro e provavelmente Luiz Araújo. Então, esse vai ser o ataque do Flamengo para enfrentar aí o Milionários para Libertadores. E aí, torcedor, tá confiante? Comente pra gente aqui, deixe sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder no vídeo e sempre notificado aqui no canal. Agora valeu e até o próximo vídeo.